Muito bom dia, agradeço também pelo convite. Prazer estar aqui. Pois é, tu sabes, ô Vinícius, que muitas vezes a gente precisa fazer entrevistas como essa que nós vamos fazer para tentar entender um pouco mais, porque às vezes numa notícia, numa manchete, a gente não consegue reproduzir a real importância de um assunto. E você, como médico e especialista nessa área de infectologia, infectologista, nós estamos vendo um assunto aqui na nossa vizinha Montenegro e que acaba nos surpreendendo como isso pode ser desdobrado nas coisas do dia a dia. Não só sobre Montenegro, que tem 2.000 funcionários trabalhando lá no frigorífico, 33 granjas, quase 2 milhões de aves que circularam por Montenegro durante esse período todo, mas o mundo enxergando nós aqui como assim, ó, cuidado que o que está vindo lá do Brasil, do Rio Grande do Sul, precisa de atenção. Eu queria que tu me ajudasse a entender um pouquinho sobre isso. H5N1, esse vírus, como isso pode nos afetar, como isso pode afetar o humano. Me dá uma explicação um pouquinho mais técnica como médico nessa área, hein? Claro, claro. Sim, sem dúvida, quando a gente fala de vírus, né, ainda mais depois de uma pandemia recente, como a gente passou, sempre a gente acende muito alerta. Quando a gente fala da gripe aviária, tá, que é a H5N1, como tu comentou mesmo, ela é um tipo de gripe, né, que afeta predominantemente aves, né? Então, aves silvestres são as aves mais acometidas, mas também pode acabar indo para aves comerciais, né? Pode acabar também, já tem casos descritos em mamíferos, tanto também animais marinhos, né? Então, a É. gente acaba tendo esse vírus muito relacionado aos animais. Então, quando a gente diz gripe aviária, casos de gripe aviária, a gente está falando predominantemente de uma doença que afeta muito mais os animais do que os humanos. Porém, existe o risco de transmissão para humanos, né? E é essa a grande preocupação que existe no que diz respeito a H5N1, a gripe aviária, por conta desses casos que já aconteceram, né, na história do mundo, de gripe em humanos também. Importante dizer, esse vírus, ele é um vírus da gripe também, mas ele é um vírus que ele não é totalmente adaptado ao corpo humano, e sim mais adaptado ao corpo animal, principalmente das aves. Isso faz com que não seja tão simples assim com uma infecção humana atualmente. Sim. Né? Então, no mundo, a gente teve até agora um pouco menos de 900 casos em humanos, né? Hum. E quando a gente tem esses casos, o que sinaliza muito, que preocupa bastante, é a alta taxa, né, risco que essa pessoa tem de acabar evoluindo com uma doença mais grave, Deixa eu te né? perguntar uma coisa. Qual é a diferença para o humano H1N1, H5N1? Que tipo de consequência ou sintoma, assim, para a gente poder entender um Quando a pouquinho? gente fala, quando a gente fala desses vírus, começa com H, depois vem o N, a gente está falando de vírus da influenza. Tá? Então, todos esses vírus são influenzas, só que quando vai mudando o númerozinho do H e do N, são tipos diferentes de influenza. Basicamente isso. Então, imagina como se fossem primos. Tá? Assim como a gente tem H1N1, tem H3N2, tem vários outros vírus que levam essa denominação, mas todos eles são influenza. Então, essa seria a proximidade deles. E a grande preocupação é que esse vírus, que hoje é pouco adaptado ao humano, acabe se mutando e talvez encontrando até uma pessoa infectada com uma influenza comum, digamos, né, que pega o humano, Sim. e se mutar e acabar se adaptando a esse humano, causando potencial de se tornar até uma próxima pandemia, Entendi. tá? Porque é um vírus que a gente não tem imunidade, a gente não tem memória contra esse vírus,
Logo, quando a gente entra em contato, o nosso corpo não tem a defesa, acaba tendo mais risco de evoluir negativamente. Ela acaba até Sim, tendo sintomas muito parecidos com uma gripe normal, né? Mas ela tem uma evolução até os casos que acabam tendo complicações mais rápida do que uma gripe normal. Tá? sim, Uma evolução também ali de 3, 4 dias, a pessoa já pode começar a apresentar algum sinal de gravidade. sim, É importante dizer que hoje, então, como a gente comentou, para se contrair, né, a infecção de uma gripe aviária, ela é muito relacionada com um contato extremamente próximo com essas aves contaminadas, aves ou animais contaminados, tá? Como fezes, secreção, né, saliva, até gotículas também aéreas, podem transmitir, mas num contato muito próximo, muito íntimo. Por isso que os trabalhadores, né, da granja, do frigorífico, né, trabalhadores que tiveram contato, né, com essas aves, eles estão sendo monitorados, né, já foram excluídos casos até o momento, né, de contaminação humanos nesse nosso mas serão monitorados, né? Porque havendo uma infecção, né, essa pessoa ela tem indicação de fazer o tratamento, que também é o tratamento para influenza, o mesmo tratamento que a gente tem, o oseltamivir, e suporte, né, e também isolamento para não transmitir para outras pessoas. A transmissão humano-humano é menor sim, ainda, sim, tá? Então são poucos os casos e quando tiveram transmissões humano-humano foram contato extremamente próximos também, muito mais próximos, né? sim, Então, nesse sentido, assim, a nossa preocupação está muito mais ligada a quem tem esse contato íntimo sim. com as aves, manipula elas, tá? Alimento, importante, o pessoal fica com essa preocupação, Ah, pô, e pois é, agora? A gente não vai mais comer frango, pois é. ovo, né? Então, é importante dizer que no alimento, preparando, o que não pode é cru, né? Consumir o alimento Sim, cru. Mas no próprio preparo do alimento, a gente já elimina o sim. vírus e não tem essa preocupação, né? É que Ovo, eu quero te perguntar uma coisa. Realmente eu tenho uma dúvida, viu, Vinícius? Por exemplo, por que que países, vou falar China, União Europeia, não pode receber o frango embalado, congelado, geralmente é congelado que vai, para consumo? E nós aqui no Brasil podemos consumir o frango. essa questão, ela, na verdade, envolve legislações e regulamentações próprias de cada país, né, com a sua vigilância sanitária, vigilância de alimentos, e eles determinam quais as regras que vão de biossegurança ser utilizado para cada país. Então, tem país que, na evidência de qualquer possibilidade de infecção, já suspende ali a importação, já acaba tendo uma repercussão econômica nesse sentido. Então, sem dúvida, é uma situação que vai trazer, já está trazendo, na verdade, repercussões econômicas, porque essas aves, todos esses animais, eles têm que ser sacrificados, né? Então, de imediato, assim, Sim, já tem o sacrifício dos animais, toda uma questão de higienização da granja, né? Toda a limpeza, tudo vai, assim, é uma questão de segurança pública mesmo, né, de saúde sim. pública, em que a vigilância É, faz uma limpeza muito forte naquele tá. Não, local para evitar a disseminação. eu vi que o Brasil aí, o Rio Grande do Sul, fizeram uma ação forte nisso. Eu só queria entender essa diferença, assim, por que que... Do ponto de vista infectológico, né, Segurança, o consumo do alimento, sendo ele preparado, sendo ele cozinhado, não traz risco de contaminação. Tá? O risco mesmo de contaminação seria um contato próximo, íntimo com aves. Então, é quem está depenando o animal, quem está manipulando ele mesmo, né, diretamente, é que está mais sujeito a pegar essa infecção diretamente do animal. entendi, entendi. Bom, então o alimento tá sendo a expectativa do Brasil nesses próximos 28 dias, a partir de hoje, é importante.
Há uma preocupação do Brasil também ter um problema de não diminuir o consumo da carne, em função que tem uma cadeia gigante de produção, né? E nós estamos aqui com o infectologista do Hospital Conceição, justamente trazendo essa informação sobre as diferenças do H5N1 para o H1N1 e as suas consequências, né? E a grande preocupação que ele cita é o seguinte: o H5N1 nós não temos história, não temos memória, e isso é uma questão de entender, de criar, inclusive dentro da pesquisa, né? Que eu acho que é isso que é importante, né? A pesquisa poder trazer, né, doutor Vinícius, é, um trabalho que não é assim de hoje para amanhã para resolver, né? Exatamente. Quanto à questão de vacinas, né? A gente não tem uma vacina específica ainda para H5N1, tem pesquisas, o próprio Butantan está aí agora com prioridade para conseguir fazer essa vacina de forma emergencial também. Mas o mais importante é lembrar que a gente também tem vacina para influenza, a influenza B, que é todo ano ofertada, não protege contra esse vírus específico, mas ao mesmo tempo a gente vacinando contra a influenza sazonal, que todo ano tem a vacinação, a gente vai diminuir o número de pessoas com influenza, que vai acabar, que poderia acabar aumentando o risco de uma mutação, de uma pessoa pegar as duas, né? Então, vacinar para a influenza não tem ação contra essa diretamente, Sim. mas do ponto de vista de saúde pública e no momento atual em que a gente também está tendo aumento de casos de influenza no Brasil, A, B, né, sazonal mesmo, essa influenza comum, Sim. é importante fazer sim a vacinação da influenza que é sazonal que a gente tem, tá? Só uma pergunta assim, nessa questão aí do Hospital Conceição, aí vocês também observam bastante coisa. Como é que tá a questão da vacina aí? O pessoal tem ido se vacinar? O que tu tem ouvido aí dos teus colegas, hein? Olha, a gente vem enfrentando desde do Covid-19, né, um movimento anti-vacina que fez com que desacelerasse e aumentasse a recusa, né, às vacinações, tanto a vacina de Covid quanto a vacina de influenza, né, e o que a gente tem percebido realmente é que as pessoas têm se vacinado menos, É, né, isso o... é algo que preocupa. Sabe que eu conversei com um profissional de uma farmácia outro dia sobre a vacina da gripe, né, da influenza, e me disseram o seguinte, que o ano passado, em função da enchente, pelo menos parte do Rio Grande do Sul diminuiu muito drasticamente a vacina, provavelmente pela enchente, e que isso repercutiu na aquisição de vacinas, tanto por governo como também por empresas privadas, no volume referencial ao ano passado para esse ano. E faltou vacinas em alguns lugares, faltou e está demorando para chegar. É interessante essa movimentação também, né, doutor Vinícius? Assim, ano passado, sem dúvida, a enchente influenciou, porque a vacinação da influenza costuma iniciar ali no início de abril, tá? Porém, nesse momento, não tem um relato de que esteja faltando vacina em posto de saúde, qualquer posto de saúde, você consegue se vacinar. Tá tudo liberado. Agora tá tudo liberado para qualquer idade, De já bairro pode. mesmo, fazem a vacina da influenza. Não, agora o pessoal tá liberando aí, Exatamente. que coisa boa. Meu amigo, e o Hospital Conceição tá. Inclusive, isso, né? E o Hospital Conceição aí tá bem? Opa, desculpa, não escutei a E pergunta. o Hospital Conceição aí, como é que tá? Tudo bem, eu trabalho no Grupo Conceição, né? Nesse Sim. momento eu estou na UPA, né? Na UPA Moacir Sclia. Aqui, quanto a casos de influenza, aparecem sim, casos de Covid continuam aparecendo, mas no momento também tem a tenda da dengue aqui, né? Que é uma dos momentos que também levantam mais movimentação aqui no sistema, e sem dúvida o sistema é lotado, né? A É, gente vem vendo aí uma superlotação tanto das é, UPAs quanto das emergências, o aqui, que sinaliza para as pessoas se cuidarem, né? Porque é, o sistema de saúde, ele já, nesse momento, já vem em superlotação, então é, mais um vírus, mais infecção, acaba piorando a nossa situação aí. aqui em Camaquã também estamos tendo esse caso, muito caso, e o hospital cheio. É bem isso, por isso que o doutor Vinícius está trazendo essas informações aí. E o Leandro Barcelos, tu conhece aí no hospital ou não? Desculpa, por nome, O Leandro Barcelos, tu conhece?
Não, pessoalmente não. Tá, não, o nosso superintendente financeiro do Conceição, ele foi administrador do nosso hospital Nossa Senhora Aparecida aqui antes de ir para Porto Alegre. Hein? Entendi, entendi. Ok. Meu amigo, um abraço para ti, muito obrigado pelo carinho. É que é isso, estou sempre à disposição aí quando precisar. Baita, Só baita, chamar que a gente faz questão de passar as informações que são importantes para a saúde pública. bela entrevista. Muito obrigado. Um abraço, bom trabalho.